Loki e Luffy vão ter uma luta de deuses na saga de Elbaf. O capítulo 1175 trouxe o foreshadow absoluto. Yaru descreve uma lenda antiga sobre um deus da guerra que, empunhando Ragnir, o trovão de ferro, seria capaz de se transformar em um dragão gigantesco e confrontar o deus do sol. Parece similar? A gente conhece muito bem a natureza cíclica de One Piece. A história se repete, e aqueles que não conhecem a história estão fadados a repetir os mesmos erros. Mas o fascinante é que em Elbaf o próprio conceito de história está envolto em mistério. As lendas, os mitos, os textos, tudo parece ser extremamente profético e, claro, aberto à interpretação. Por isso cabe a nós, humildes fãs de One Piece, a desvendar o que as runas das Terras dos Gigantes escondem por trás da sua linguagem antiga. Porque a essa altura já dá pra ver que o Oda gastou um bom tempo no início do arco, preparando exatamente para esse momento. O Loki já referiu a si mesmo como Deus da Destruição mais de uma vez. E a figura de Nika é alguém conhecido em Elbaf. Mais que isso, como o Road brincou no início do arco, Nika é uma figura almejada, que todos sonham em ser de um jeito ou de outro. E mais um detalhe interessante que deixa a pulga atrás da orelha. Já percebeu como o Luffy está curioso sobre a força do Loki, sobre as suas capacidades? Pois é. A ficha pode ainda não ter caído, mas no vídeo de hoje eu vou provar que o Oda deixou todas as dicas na saga para Luffy versus Loki acontecer. E eu vou explicar exatamente como vai rolar. Então, fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve por favor, teria da minha cabeça, porque eu vou revelar hoje como Luffy versus Loki vai acontecer, como tem todo o embasamento teórico, várias dicas em Elbaf e muito mais. Então, é isso, se você tá curtindo o nosso trabalho, deixa o like, se inscreve, checa o nosso Instagram, checa o nosso Tico-Teco, porque tem muita coisa boa saindo, tem anúncio, vai ter ativação do live action, vai ter muita coisa legal. Então é isso, galera. Sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta. Parte 1, Nika é Elbaf. Você lembra como Elbaf começou? Numa grande brincadeira com RPG, com Lego e principalmente o Otaku Road funcionando como o DM, né, o mestre daquela loucura toda. Mas no melhor jeitinho One Piece, por trás dessa galhofa, foi introduzido o conceito de Deus do Sol dentro de Elbaf de uma maneira bem particular. O Oda tá propositalmente usando a imagem do Nika fresca na nossa memória, vindo de Egghead, e já jogando outro ângulo do mito para enriquecer a sua fundamentação no universo. E depois de toda essa galhofa, com Road apanhando, se fazendo de Deus do Sol, brincando ali no RPG, botando roupinha, a gente deságua no capítulo 1136, que na época meio que passou batido, mas agora que a gente já passou pelo flashback e toda uma introdução ao Elbaf, é mega importante. Para começar, o Road revela que o sonho de qualquer um em Elbaf é ser o Deus do Sol e governar o mundo. Mas o interessante é que o jeito que o Road tá falando tá meio que justificando as atrocidades que ele cometeu. Só que os outros gigantes de Elbaf também reagem a essa colocação, comentando isso, mas também dizendo que cada um tem a sua própria interpretação, entre Deus da libertação, Deus da criação, da destruição, da risada, entre outros. E logo em seguida, pela primeira vez, mencionam o texto Harley, que vai ser revelado 2 capítulos depois, junto do mural, no 1138. É ali que o Yaru diz que o mundo já foi destruído 2 vezes, e em cada uma dessas vezes a figura de Nika estava presente. E também é por isso que temos diversas interpretações. Pelos textos não serem claros, ninguém sabe se o papel dessa figura envolvia ajudar a destruir o mundo, evitar que ele fosse completamente destruído, ou simplesmente observar tudo acontecendo. Mas mesmo entre as diversas interpretações, o Yaru faz questão de cravar que ele é o Deus do Sol, que traz esperança àqueles que não têm mais nenhuma. Mas curiosamente, quando a gente está falando de Nika, o assunto logo em seguida vira pro Loki. Eu acho que isso não é à toa. É até interessante, porque no mangá vem uma sequência de páginas duplas. Uma com Yaru falando sobre o Nika e trazendo essa mitologia, e em seguida uma página dupla onde o foco é o Loki. Mas aí uma frase em particular me deixou bem encucado. O Yaru vira e fala: até mesmo Loki e talvez o falecido Harold tiveram esse destino por terem tentado se tornar Nika. A essa altura a gente sabe o que aconteceu com Harold. Ele tentou fazer um pacto com o governo mundial,
para oficialmente unir Elbaf ao resto dos países e, através da diplomacia e comércio, trazer prosperidade e paz eterna. Só que, pela interpretação do Yaru, essa era a sua vontade em se tornar Nika, uma espécie de figura magnânima que traz mudança duradoura, segundo os textos Harley. Tá, mas e o Loki? A gente sabe sobre toda a tragédia do Loki, mas se analisarmos o capítulo 1130, o Príncipe Amaldiçoado, ele se introduz como Deus do Sol que vai destruir o mundo, deixando bem clara a interpretação dele do mito. E vale lembrar que no 1136, o Luffy descobre pela primeira vez o que é todo esse conceito de Deus do Sol. Só que ele já tinha ouvido isso do Loki lá no 1130. E mesmo assim, ele entende por que associam sempre a ele, como a própria Bonnie já tinha feito Egghead, e logo em seguida o Dory e o Brog. Mas o Luffy não é presunçoso, não é porque ele é o deus da libertação, divino, ou porque ele dá esperança. Ele simplesmente se reconhece porque comentam sobre os cabelos brancos e as roupas brancas, além, claro, ali da questão da vibe, da risada e dos batuques. Mesmo assim, até num paralelo mais sério do que o Road fez, o Loki se apresenta como deus do sol, batendo certinho com a ideia do gigante otaku, que diz que todos querem ser o deus do sol e governar o mundo. Mas é engraçado porque a ideia do Loki ser um pouco parecida com a do Road não me é estranho, porque a gente conhece bem o Loki e a gente sabe que ele é bem novo, ele é meio que um gigante adolescente, então ele ter essa visão um pouco mais imatura que bate com o Road, que é um pouco mais bobão também, mas claro que isso é um comentário bobo, né? Não é que o enredo vai por aí, porque o Road e o Loki são dois esquisitos. E o que importa nessa história toda é que mesmo com essa história, o Luffy em momento nenhum fica desencorajado. Pelo contrário, o que nos leva à parte 2. O Luffy quer lutar com o Loki. A gente já teve algumas cenas que o nosso capitão comentou sobre a força do Loki, seja nos capítulos recentes, pós-flashback, ou nos primeiros encontros quando o Loki desvia do Gear 4 enquanto ainda estava acorrentado. Fato é que já gerou um clima de rivalidade amistosa, que Oda ama pra fomentar ali um conflito amigável. Eu realmente não acho que vai ser um duelo até a morte nem nada sério por enquanto, mas a gente também tem que reconhecer que Elbaf é o país dos 5 minutos de trocação, sem perder a amizade. Tem esse clima ali de qualquer momento você pode sair na mão e que tá tudo certo, depois segue a vida. E isso não é à toa. Quando o Luffy e o Usopp chegam na escola, encontram as crianças, o Kron vem com tudo pra cima do Luffy, que responde e dá uns golpes ali pra ele ficar esperto, justamente representando essa vontade de se testar, mas sem perder a noção do limite e do respeito, algo que é inegavelmente bacana. E esse próprio mini embate do Kron contra o Luffy é uma representação também do Loki lutando contra o Shebek. A diferença é que o Shebek perde a linha, dá uma espadada no Loki, enfim, machuca ele mesmo, mas mesmo assim representa essa vontade ali da criança gigante e do pirata chegando, que também é badass e tal, fora essa ideia de que o pai do Kron é o Scopper Gaban. Então, as gerações têm essas misturas, têm esses embates, isso é normal em Elbaf. Mas, claro, vem de um histórico de cultura violento que agora foi ressignificado. Até por isso, toda a batalha do Harold não é à toa, a gente acompanha o passado, a gente acompanha como tem aquele inverno prolongado, que representa o Fimbulvinter, né, da mitologia nórdica, e como essa representação também problematiza essa ideia de matar ou morrer a todo custo, sem construir algo mais duradouro. Sem querer me aprofundar muito, isso também é uma representação da história real, né, da cultura viking e como ela vai progredindo de uma cultura de pilhagem, de guerra, de conquista, para também uma cultura mais próspera, de agricultura, de pecuária, etc. É um clima gostoso, é bacana, o que nos leva ao Yaru comentando exatamente isso. Parte 3. Nika versus Nidhogg é clássico. É duelo de libertador. É duelo de libertadores. Nika versus Nidhogg já era discutido nos barzinhos pelos milênios da história há muito tempo. Porque o Loki adora falar que ele é o deus do sol, o deus da destruição. Ele se representa como uma espécie de uma divindade. Só que a gente sabe que o Nika é a representação do Luffy atualmente, né? O Luffy é o Nika contemporâneo, não é o Loki. Então, eu acho que já tem ali algum conflito que vai se basear também na ideia de que o Luffy tá mega curioso pra ver como é que é o Loki lutando, como é que vai ser essa porradaria. Gente, vamos lá. Onde é que eu quero chegar? A gente sabe que foi comentado como cada fruta tem a sua própria vontade, em especial as Zoan, em especial as Zoans mitológicas. E a fruta do Luffy é a fruta de Nika,
E a fruta do Loki é a fruta do Nidhogger, que aparentemente é uma fruta lendária histórica. Por quê? Cara, o Yaru tá se referenciando aos textos Harley e também comentando sobre esse deus da guerra que virava um dragão Nidhogger pra lutar com Nika. Então, isso aconteceu no passado, provavelmente. Então, a fruta do Nika já lutou contra a fruta do Nidhogger. Se eles têm essa memória e pode botar aí o Ratatoskr, que tava no meio ali como Ragnir, pode ter certeza que eles têm essa vontade latente ali dentro deles, essa vontade de sair na mão, que eles nem sabem explicar exatamente porquê, mas que é algo já ancestral. Não acho que vai ser uma inimizade, uma luta, um duelo violento que vai matar um ou outro. Até porque a gente já tem o parâmetro perfeito. Dory versus Brog eram dois capitães dos piratas gigantes do passado que, para decidir quem pegou a maior caça, entraram num duelo de 100 anos por honra, por lealdade, por amizade, pelos valores que eles defendiam de Elbaf. E claro, isso é um exagero absurdo. O Oda adora representar como esses exageros culturais às vezes podem passar do ponto e simplesmente ser questionados. Isso vale para os sacrifícios humanos lá na Ilha do Céu, isso vale para o Kinemon não cometer seppuku em 1 ano, e também valeria para esse duelo entre Dory e Brog não durar 100 anos, né? Se resolver antes. Mas que a porrada vai ter que estancar, ela vai ter que estancar, porque o Luffy tá curioso, o Luffy tá no modo gigante, o Nidhogger é lendário, o Nidhogger já foi avisado que era essa figura e tal, e é muito curioso o Oda revelar isso agora, no 1175, sendo que a gente já tinha uma noção, né, que isso poderia acontecer, tem ali a representação nos murais Harley das figuras, mas a gente não sabe exatamente qual contexto eles estavam interagindo, então o Yaru já trouxe essa ideia. Então vai ter Luffy versus Loki, vai ter Nidhogger versus Nika, isso vai se aliar muito bem à introdução de Elbaf, que é um duelo de gigantes lá em Little Garden, de dois gigantes icônicos que a gente viu 1000 capítulos depois, cortando cabeça de Gorosei. O fato do Imu, no 1175, descobrir onde está o Nidhogger, falar, você tá aí e tal, desgraçado, é mais um ponto que revela como é um lore antigo que vai desaguar agora. O Luffy e o Loki já lutariam por lutar de qualquer jeito, essa que é a real. O Luffy gosta assim de se testar, de lutar contra caras fortes, e o Loki é um gigante de Elbaf lendário que também eu duvido que vai negar essa possibilidade, né? O cara era fã do Shebek, o Shebek tem toda essa aura assim. E vale até dizer, né? Essa perseguição por se tornar Nika, por ser Nika, me lembra um pouco a ideia do Kaido de se tornar Joy Boy. O fato do Yaru comentar sobre como Harold ou até Loki queriam se tornar Nika não passou batido. O Luffy mostrou pro Kaido que ele é o herdeiro de Joy Boy, ele é o futuro Joy Boy. Não o Kaido, nem King, nem ninguém que ele possa ter imaginado. Então, será que vai ser sobre isso, o duelo? O Luffy falando pra Loki, ó, você é Nidhogger e eu sou Nika. Eu sou o deus do sol e o Nidhogger é o deus de outra coisa, o deus da guerra, então vai lá guerrear. Talvez seja alguma coisa assim, que vai ficar definido não por um diálogo onde o Luffy lacra o Loki, ó, não é assim que eu faço, eu aconteço, não. Pelos punhos, mano, é soco na cara e aí o Loki vai falar, você é brabo e tal, e pá, e valeu, pô. E vamos seguir em frente pros próximos duelos, até porque eu tô fechado com essa teoria de que o mural se completa. De um lado, o Loki vai ter que lutar contra a Red Line, provavelmente, ou a combinação das armas ancestrais, algum inimigo, alguma coisa assim, e o Luffy vai ter que tretar com o Imu e companhia, e no final vai ter a união de tudo. One Piece, galera, não sei. Comenta aí o que você achou, deixa o like, vai vir essa guerra aí, tem os foreshadows, tem tudo aí, e segue a gente lá no Insta e no TikTok. Já? Ó, tá aqui no Labum, lá na Praia de Copa, hein? Fica ligado. Segue a gente no Instagram que a gente comentou. E é isso, galera. Um beijo, um queijo. Valeu.